um pouco de Bíblia, levando um pouco de conhecimento bíblico àquelas pessoas sedentas. E esse estudo quer provocar que as pessoas saiam e busquem mais informações e informações. Então eu sempre pesquiso nos livros dos teólogos, das teólogas, e tento passar com essa finalidade, para que as pessoas conheçam melhor a palavra de Deus e a coloquem em prática. Temos hoje Evangelho de Marcos, Evangelho segundo São Marcos. Pois bem, a gente já sabe, quem faz uso da palavra de Deus, que se encontra na Bíblia 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. 4 evangelhos. Mas deve-se dizer que o primeiro evangelho que foi escrito é justamente o Evangelho de Marcos. Este foi o primeiro a ser escrito por volta do ano 70 da Era Comum. E a gente sabe que se tem afirmado que este evangelho foi escrito justamente por Marcos, quando na verdade, segundo os estudiosos, é todo o trabalho das comunidades marcanas, ou seja, aquelas comunidades de São Marcos, foi quem realmente escreveu este evangelho. Marcos, todavia, colaborou sim, teve sua participação. Ele ajudou, animou, reuniu o que existia naquela época do ano 70, panfletos, a tradição oral, escrita, ele juntou, e então houve essa colaboração imensa de Marcos. E depois foi atribuído a ele, no século II, depois de Cristo, atribuído a ele como autor do Evangelho. Certo? Resultado do trabalho das comunidades marcanas, século II foi falado. Pois bem, com que objetivo as comunidades marcanas escreveu este evangelho tão bonito? Uma ótima interrogação. Um dos motivos é este aqui: para responder às perguntas que as comunidades de Marcos se faziam naquela época. Perguntas como esta: quem é Jesus? Estava nos anos 70. Jesus já tinha muito tempo sido crucificado, ressuscitado, e agora, quem não tinha conhecido Jesus pessoalmente, perguntava-se: quem é esse Jesus? E aí, com esse objetivo, é escrito para responder essa pergunta dos seguidores e seguidoras de Jesus, das comunidades marcanas. Também, uma outra pergunta que era para responder era esta: quem é o discípulo? Quem é a discípula de Jesus? Porque falar de Jesus é uma coisa, ser discípulo, ser discípula é outra coisa. Pois bem, também uma outra pergunta que surgia nessas comunidades, e o Evangelho vai procurar responder, é possível voltar a Jesus? Por que essa pergunta?
Porque se sabe que esse evangelho que foi escrito pelos anos 70, nesse tempo já estava acontecendo a perseguição do Império Romano às comunidades cristãs, aos judeus. E muitos e muitas já tinham sido mortas e mortos porque continuavam afirmando que Jesus era o Quírios, era o Senhor, e não o imperador de Roma. Mas muitos também preferiram renegar esse Jesus e assim preservar a sua vida. Mas com o tempo, tais pessoas caíram em si, se arrependeram e se perguntavam: será que se pode voltar a Jesus? E o Evangelho vai ser escrito para dizer isso, que pode sim. Você deixou Jesus, mas Jesus nunca deixou você. Se não me engano, quem disse isso foi o Frei Carlos Mestres, um dos fundadores do CEBI, um grande exegeta. Ele que diz isso, que a pessoa pode romper com Jesus, mas Jesus nunca rompe com a pessoa. Então, uma das respostas é justamente essa. Esses são alguns dos objetivos no qual for escrito os objetivos, portanto, eis aqui alguns deles. Ora, o Evangelho começa assim, capítulo 1, versículo 1. Começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então, temos aqui dois títulos importantíssimos. O Messias, também o Filho de Deus. Messias. Isso é uma palavra hebraica. E no grego significa ungido, no qual se escreve Cristo. Mesmo significado, ungido. Ora, no passado, que eram ungidos? Eram os reis. E aqui o evangelista quer mostrar, as comunidades querem mostrar, que esse Jesus de Nazaré é o ungido, é o Cristo, é o Messias de Deus que chegou. Que as pessoas devem colocar nele a sua esperança, a sua fé, devem segui-lo no dia a dia. Por outro lado, diz Filho de Deus. Muito tempo antes de Cristo, até o primeiro capítulo de Gênesis já denuncia, já combate, porque se acreditava que quem era filho de Deus eram os reis. Aí, no capítulo 1 de Gênesis, vai dizer que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Quer dizer, todas as pessoas são filhos e filhas de Deus. São criados e criadas à sua imagem e semelhança. Mas também está combatendo aqui o que o império dizia, que o imperador era divino, o imperador era Deus. Combatendo, portanto, essa divindade atribuída a César, divindade de César, que em 31 a.C. a 14 depois de Cristo, foi então divinizado os imperadores de Roma. E Roma
permitia aos povos dominados que continuassem cultuando cada povo, o seu Deus, os seus deuses, mas teriam que prestar culto a César, ao imperador, ao próprio império. Essa era a condição. Todavia, em relação ao povo judeu, como o Império Romano sabia que era uma religião monoteísta, que adorava um único Deus, foram mais suaves, exigindo apenas que fizesse um culto diariamente, pedindo auxílio ao imperador de Roma. Pois bem, Augusto, aqui Roma permitiu isso, né? Permitia isso. Augusto é um título que significa sublime. Sagrado. Dizendo então que o imperador era divino, era sagrado. E no capítulo 1, versículo 15 de Marcos, diz o seguinte: o tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Interessante que no Evangelho de Marcos diz isso. O reino está próximo porque Jesus não tinha começado ainda a sua ação, a sua prática, o seu falar e o seu agir. Agora, a partir do momento que Jesus entra em ação, a falar e a agir, aí é diferente. Mas enquanto isso ele diz, o reino está próximo justamente por causa disso. Ele não tinha começado a sua ação. E nós? Como estamos agindo no dia a dia? Para nós, esse reino está próximo ou nós estamos fazendo ele acontecer no dia de hoje? Quando você se aproxima de alguém que precisa da sua ajuda, quando você partilha o que tem, até o seu tempo, para ouvir o seu irmão, a sua irmã, quando eu faço também isso, então chegou para nós o reino de Deus. Se não se faz isso, posso dizer então que o reino está próximo. Mas que bom é a gente dizer, o reino de Deus chegou. Por quê? Porque Jesus começou a agir. Então eu, como discípulo e discípula de Jesus, no caso de você também, discípulo e discípula, se começa a agir, então pode dizer, o reino de Deus chegou, está acontecendo aqui, agora, onde há perdão, onde há luta pela justiça, onde há justiça, solidariedade, amor. Tudo isso são sinais da presença do reino de Deus já aqui, agora. Em Marcos 3, de 1 a 6, não se vai aqui ler, mas sabe-se que lá, na sinagoga, encontrava-se um homem que estava com a mão seca. E todos ali que eram apegados à lei, à letra da lei, estavam olhando para ver se Jesus ia curar o homem em dia de sábado, para acusá-lo, porque segundo a lei era proibido fazer curas em dia de sábado. E Jesus então, o que Jesus faz? Ele diz ao homem, lá no versículo 3, Jesus disse ao homem da mão seca, levante-se e fique no meio. Depois de tudo isso, Jesus cura o homem. Mas o interessante é isto aqui. Jesus coloca o homem, o ser humano, no meio. Ou seja, o mais importante para Jesus é a vida.
se o ser humano, seja homem ou mulher, está bem, então isso que é importante. Você cuidar do seu irmão, da sua irmã. Isso sim, colocar o ser humano no centro. Há muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguidoras e seguidores de Jesus. Mas se o ser humano é diferente, se o ser humano não pensa como ele, se o ser humano não é da sua mesma religião, já marginaliza. Todo mundo tem que colocar o seu próximo no centro, como fez Jesus. O ser humano, sim, é importante. Não importa a sua fé, não importa a sua crença. Ele é importante para Jesus. Aqui em Marcos 3, do 31 ao 35, aquela passagem onde fala que Jesus está numa casa e chega então os irmãos, a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ora, Jesus está lá ensinando. E naquele tempo, o mestre falava e as pessoas ficavam sentadas à sua volta, escutando para aprender. Os irmãos e a mãe de Jesus estão aqui fora. Estão aqui fora e aqui estão as pessoas dentro da casa. Marco, no Evangelho de Marco, ele não dá assim uma atenção, ele não se preocupa assim em relação a ser parente de Jesus, parentesco sanguíneo, no caso de Jesus, dos seus parentes, dos seus irmãos. Para Marco, para as comunidades, os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, as suas irmãs, são os que praticam, são os que fazem a vontade de Deus. Nos outros evangelhos, como no Evangelho de Lucas, Maria, a mãe de Jesus, será apresentada como modelo de cristã, como modelo de seguidora de Jesus. Mas aqui, a mensagem de Marcos, ele quer mostrar algo especial. Que o importante é fazer a vontade de Deus para poder se tornar mãe, irmã e irmão de Jesus. E com isso também está combatendo o patriarcalismo. Como assim? Uma boa interrogação. Como assim? Ora, você vê na leitura que Jesus diz: os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Não diz meu pai. Por isso, combater o patriarcalismo daquela época, onde o homem era tido como superior à mulher. E aqui não se fala em pai, se fala em mãe, irmãos, irmãs. Então, para Marcos, se a mãe de Jesus, isso não é para se escandalizar não, gente, é teologia, certo? Não é para perder a fé. Se a mãe de Jesus, se os irmãos de Jesus, suas irmãs, quiserem ser discípulas, não tem que estar aqui fora, tem que vir para dentro, para escutar Jesus. Isso não é motivo de perder fé, porque a gente sabe que Maria foi discípula fiel de Deus. Ela se dedicou sua vida a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Pois bem, continuando,
em Marcos 5, de 1 ao 21, não se vai ler todo, mas se sabe que trata-se de um homem possesso, e até estrangeiro, né? Está em outras terras. Esse homem está morando em cemitério. Então há toda uma teologia por trás. Não é o possesso em si mesmo, como se entende hoje, como se um espírito entrasse dentro daquele homem. Não é isso que o Evangelho quer dizer. Ele representa esse homem que está possesso. Ele está desfigurado. Representa então o povo desfigurado. Ele mora onde? Em cemitério, solitário, sozinho, não tem ninguém. E cemitério também para os judeus, apesar de estar aqui, estar lá no território pagão, mas não deixa de chamar a atenção o cemitério, porque é lugar para os judeus de coisa impura, não se pode tocar nos mortos que se tornam impuros. Então, esse processo, esse sinal, representa o povo desfigurado, o povo esmagado. Por quem? Pelo Império Romano. Pelo Império Romano. É um povo dominado politicamente. É um povo economicamente explorado. É um povo ideologicamente manipulado. Então aquele homem representa o povo que não tem nada. Diz o Evangelho que ele estava nu. Jesus, depois de curá-lo, vai dizer, então depois de libertá-lo, onde entra nos porcos e se jogam ao mar, vai dizer o seguinte: os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e no campo. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus, viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Ele que ia andar antes estava possuído pela legião e ficaram com medo. Olha só o que isso quer dizer, gente. Ele é libertado e diz que se encontrava agora sentado. Aqui tem que voltar para cá. Isso nos marca dizer que esse rapaz aí, esse povo aí, se tornou um discípulo de Jesus. Quem é o discípulo e discípulo de Jesus? Quem está sentado à escuta da palavra de Deus. Respondendo aqui, quem é o discípulo de Jesus? Marco apresenta esse moço. Diz que agora estava vestido. Então ele estava nu. Quem levou ele à nudez? Quem lhe tirou tudo? Quem lhe sugou tudo? O Império Romano, os impostos altos. E no seu perfeito juízo. Porque quem não tem nada, de tanto pensar, pode ficar maluco, pode andar no mundo da lua, pode viver alienado. Jesus restaura perfeitamente este homem. Então este homem é totalmente recuperado por Jesus. Marcos 5, de 1 a 42. Não vamos falar nele todo. Trata-se daquela mulher que é curada, sofreu de hemorragia, e daquela menina que havia morrido, filha de Jairo, e que Jesus vai ressuscitar. Quero apenas tocar, devido ao tempo, na mulher que sofreu de hemorragia, que diz que se aproximou de Jesus. Diz aqui do versículo 25, do capítulo 5, aí chegou a mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos, tinha padecido na mão de muitos médicos, gastou tudo que tinha e, em vez de melhorar, piorava sempre mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus, então ela foi no meio da multidão, aproximou de Jesus por trás e tocou na roupa dele.
porque pensava, ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. E realmente ela foi curada. Ora, esta mulher vivia na humilhação. Há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Há 12 anos era tida como impura, porque lá em Levítico 20 nos fala dessas impurezas, e que é proibido até o homem ter relação sexual com a mulher menstruada. No caso dela aqui, coitada, há 12 anos que não sentiu prazer sexual, porque a lei proibia. E Jesus cura esta mulher. E essa mulher vai ter uma vida agora, vai poder sentir o prazer sexual, que também é do agrado de Deus, que as pessoas casadas tenham essa relação, tenham esse prazer, faz parte da vida. O sexo é algo abençoado por Deus, algo abençoado por Deus. E ela toca em Jesus. Agora, interessante, como é que é Jesus? Quem é Jesus? O que eu penso de Jesus? Essa mulher toca em Jesus porque ela tem uma crença popular. Essa crença popular da época acreditava que certas pessoas, delas saíam energias capazes de curar. E Jesus não combate essa crença popular, pelo contrário, vê nessa crença uma fé autêntica e, então, cura essa mulher. Essa mulher também é tida, então, pelo Evangelho de Marcos, como a discípula de Jesus, aquela que crê em Jesus. Em Marcos 6, de 30 a 44, nos fala de uma multidão que acompanhava Jesus, depois não tem nada que comer, e Jesus então faz a partilha, onde muitos até pregam energicamente que Jesus multiplicou, fez milagre, multiplicou os pães, o peixe. Marcos 6, 30 ao 44. Então o que se deve dizer é o seguinte: embora às vezes pode ter alguma Bíblia que vendo em cima, multiplicação dos pães, ali foi quem traduziu que o colocou, mas no texto mesmo não tem. Porque Jesus, na verdade, não fez aquela multiplicação. Ali acontece a partilha. As pessoas estavam ali, uns levaram um peixe, outro pão, outra alguma outra coisa, e Jesus então foi pegando e juntando, fez a oração, abençoou, e na partilha aconteceu então esse milagre. Deu para todo mundo comer. Você não pode ficar escandalizado, porque o maior milagre foi este, a partilhar, porque o ser humano é tão egoísta, só pensa em si. E nesse momento daquela fome ali, a pessoa com aquele seu pão, único pão, partilhar, eis aí o grande milagre, gente. O grande milagre. E lá, em Marcos 8, do 18 a 21, vai confirmar isto, que realmente foi partilha. O texto, você pode pegar esse texto que eu falei aqui, e pegar o próximo, que não fala em multiplicação, mas na partilha. Então, em Marcos 8, do 18 ao 21, vocês têm olhos, não veem? Têm ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou, e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam 7. Jesus disse, e vocês ainda não compreenderam. Repartir, partilhar, eis o milagre. Agora, em Marcos 8, do 27 ao 31,
chega-se então ao ponto alto deste evangelho. Porque vai responder a esta pergunta: quem é Jesus? Essa palavra é conhecida de todos, acredito, onde Jesus pergunta aos seus discípulos: que diz os homens que eu sou? E aqui no versículo 29 diz: então Jesus perguntou-lhe: e vocês que dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para o discípulo e repreendeu a Pedro, dizendo: fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus? Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Ora, respondeu certo. Mas por que que Jesus chamou Pedro de Satanás? Porque a ideia de Messias era uma ideia que eles tinham de um Messias triunfalista, de um Messias que exerceu seu poder, de um Messias que viria libertar do jugo romano. Segundo pensava assim, um grupo de pessoas daquela época que achavam que esse Messias viria, pelo poder das armas, vencer Roma e assumir o lugar. Já os sacerdotes, esse outro grupo, e os fariseus, acreditavam que esse Messias viria quando todo mundo obedecesse plenamente à lei. Aí viria o Messias, sim. E Jesus, então, vai dizer: esse não é o Messias que eu sou. O Messias, Jesus é o Messias, mas é o Messias servo, sofredor, conforme falou Isaías. Esse sim é o Messias que veio para servir, que foi mal compreendido. É esse o Messias que Jesus assume de servo sofredor. E também, em Marcos 10, 46, 52, vai nos mostrar, então, o discípulo de Jesus. Mais uma vez, vai mostrar quem é o discípulo de Jesus. Marcos 10, 46 a 52. Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó. Na beira do caminho havia um cego chamado Bartimeu. E esse cego vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus vai e cura este cego. E no final, diz assim: então Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Olha, e seguia. Então ele também é o discípulo de Jesus. Também aqui é apresentado como discípulo de Jesus, porque seguia Jesus. E também aqui no capítulo 13 de Marcos, ele quer as comunidades animar as suas comunidades, as pessoas dessas comunidades, a não desanimar, porque nesse período que foi escrito o Evangelho, estava acontecendo a guerra judaico-romana. Então, querem que as pessoas da comunidade da Galileia
fiquem firmes. Então, o capítulo 13 trata como se fosse um fim no mundo, mas na verdade quer fortalecer essas pessoas que estão sendo assim, como já desfalecendo devido à perseguição. Querem animar. Agora nós temos aqui a palavra pedra. E nos faz lembrar, tinha uma pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, todo mundo sabe quem é. E por que eu faço isso? Porque Jesus foi essa pedra no caminho das autoridades romanas, do Império Romano, do Sinédrio, que era composto por 71 homens, que era o grande conselho, o caminho dos sacerdotes, dos fariseus, daqueles que buscavam a lei e desvalorizavam o ser humano. Então Jesus foi para essas pessoas uma pedra. Por isso no capítulo 15 a 16, que é o final, a gente vai ver a crucificação de Jesus, matam Jesus, mas Jesus ressuscita, Jesus vence a morte. Então essa pedra aqui, no caminho, eles tentaram remover, tirar quem? O poder de Roma. Junto com as autoridades judaicas, no caso o Sinédrio. Eles sentiram que tinham uma pedra no caminho denominado Jesus de Nazaré. Mataram Jesus, mas não venceram Jesus. Deus o ressuscitou e o constituiu Senhor. E nós hoje somos chamados a ser seguidoras e seguidoras de Jesus. E para isso, lembrando que temos que escutar Jesus, que temos que fazer a vontade de Jesus. Não importa se eu sou católico, se você é protestante, ou que você não tem nenhuma religião, mas procure fazer a vontade de Deus. Então você, mesmo até sem conhecer Jesus, é discípulo, porque quem faz a vontade de Deus é irmão, mãe e irmã de Jesus. Então, sempre se pergunte, quem é Jesus? E será que eu sou discípulo de Jesus? Discípula de Jesus? Reflitamos. Obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém.